Pedido de afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado gera crise no Judiciário. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a liminar de Marco Aurélio Melo foi ilegal, sugerindo o afastamento do colega por crime de responsabilidade. Olha, o ministro Gilmar Mendes, bom dia, ele está absolutamente equivocado e desequilibrado emocionalmente. Precisa de um tratamento urgente. Ele tem de lembrar que ele tem que ter serenidade, como todo juiz tem de ter, e mais ainda como ministro da Suprema Corte, e mais ainda na crise que vivemos. Eu não sei o que o senhor foi fazer na Suécia, por exemplo. O que o senhor está fazendo lá? O senhor precisa estar aqui, caramba. Tentando trabalhar, homem. Na maior crise que o Brasil vive, o ministro da Suprema Corte vai viajar para a Suécia. Aonde nós estamos? Haja vagabundagem. Ah, mas tem um compromisso. E daí? E o Brasil, homem? E o senhor fala isso e vai embora? Irresponsável! É isso que o senhor é! Irresponsável! Onde já se viu? A crise mais grave que o Brasil vive, o senhor diz isso. Renan diz, mas está acabando o meu mandato, e daí? Quer dizer que pode cometer crime quando está acabando o mandato? E diz que não vai cumprir ordem? Aonde nós estamos? Haja criminosos no Brasil! Caramba, isso aqui é uma república? Ou o que é? A grande questão que se coloca, a crise se agrava a cada dia. Eu sempre insisto, o impeachment não encerrou a crise, abriu. A crise vai se aprofundar, esse Supremo é ruim. Tem ministros irresponsáveis e vagabundos, né? Isso não pode continuar. Nós temos... A barreira do medo foi derrubada. Não tem mais a barreira do medo. Os cidadãos nas ruas, de forma organizada, estão mudando a história do Brasil. Essas instituições estão falidas. Não serve à República. O que nós assistimos ontem, no Rio de Janeiro, em Brasília, mostra o quê? Que não há república. Essa que é a grande questão. Uma liminar do Supremo, um ladrão corrupto chamado Renan Calheiros diz não, eu não vou cumprir e não acontece nada. Vamos ver hoje a sessão plenária do Supremo. O Brasil inteiro vai assistir, né? Eu tô lá. Porque realmente eu sou formado em 65, quantos anos são? Mais de meio século eu fiz há 2 anos. De formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu nunca vi isso. É evidente que sem entrar até no mérito da questão, se cabia ou não, mas, por exemplo, eu estou tomando conhecimento de que o ministro Gilmar Mendes define como crime de responsabilidade o ato do seu colega Marco Aurélio, então ele aceita que existe crime de hermenêutica. Ele aceita que um juiz, ao tomar uma posição técnica, interpretando um caso concreto que vem à sua mesa, ao fazer o seu despacho, ele pode cometer um crime, chamado crime de interpretação da lei, que é o que todo mundo está repudiando no mundo jurídico. Isso eu tomei conhecimento. Agora, ontem também eu fiquei estupefato pelo fato de não ter sido cumprida a decisão. Independentemente de a coisa ter sido ou não ainda submetida ao plenário, decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. E depois do programa, eu estive até comentando com o jornalista Hermano Henning, que é um grande jornalista, como todos sabem. Falei, Hermano, onde a gente já viu isso? Ele falou, olha, que eu me lembre, foi o caso Márcio Moreira Alves, que não era evidentemente entre o Supremo e o Legislativo, mas foi entre o Legislativo e o Executivo, era o militarismo em 68. Márcio Moreira Alves fez uma crítica pesadíssima ao militarismo no Brasil e foi pedido o afastamento, não foi cumprido esse afastamento e o Poder Executivo fechou o Congresso Nacional. Eu, por curiosidade, fui ver se as redes sociais tinham histórico disso. Estava lá o discurso de Márcio, que eu nunca tinha ouvido. Eu tinha lido nos jornais, mas não tinha ouvido. E, curiosamente, ele tem até uma entrevista dele aí já próximo dos 70 anos, dizendo que ele não tinha noção do que ele fez, porque ele pediu que as moças não namorassem os cadetes do Exército. Bateu uma ruptura entre o civil e o militar. Ele falou, onde eu fui buscar isso? Eu fui buscar isso na comédia de Aristófanes, de Lisístrata,
na Guerra do Peloponeso, olha onde ele foi. Na briga entre Grécia e Esparta, fazendo Atenas, greve de... Hein? Atenas e Esparta. Isso, Atenas e Esparta. A Grécia não, até evidente. Atenas e Esparta determinando que as mulheres de Atenas não tivessem mais sexo com seus maridos. E a coisa era evidentemente uma comédia, uma grande comédia. Isso chegou a uma situação de desespero tão grande que a paz foi feita. Então eu fiquei nesse campo, quando hoje eu observo que o ministro Gilmar Mendes entende que foi cometido um crime de responsabilidade. Ou seja, um ministro do Supremo aceitando que exista o chamado crime de hermenêutica, que é uma coisa inadmissível. O juiz pode responder por todos os crimes. Evidente, se ele comete um homicídio, tem que ir a júri, embora seja juiz. Agora, crime por ter interpretado a seu modo a lei, isso realmente não pode existir. É inadmissível.